Max está preparado para seu encontro com Fred. Ele vai até o restaurante com Lorde. Lorde fica bravo porque Max nem sequer fez a barba. Vagabundo! Ao ver Lorde, Fred diz que ele deve ser bem poderoso para poder assumir uma forma humana que quase não dá para diferenciar, e diz que está surpreso que um demônio tão poderoso assim tenha sobrevivido. Ele pergunta se Zenya trabalha para ele. Lorde diz que sim. Max e Lorde pedem desculpas por toda a bagunça que causaram. Desculpe! Fred diz que Max não deve ter encontrado nenhuma mulher humana que o queira, por isso está se envolvendo com demônios, e diz que, para falar a verdade, está com um pouco de inveja, pois também queria morar com duas mulheres bonitas. Lorde diz que Fred a está deixando envergonhada. Max diz por telepatia que Fred não pensaria o mesmo se soubesse qual a verdadeira forma dele. Max diz que veio esclarecer as coisas e que a explosão não foi sua culpa. Fred diz que está ciente que ele não teve nenhuma participação na explosão. Max fica todo feliz e diz que Fred é muito inteligente e que todo mundo devia ter um amigo gente boa como ele. Max se dirige à saída e diz que já que está tudo certo, ele vai para casa. Fred o para e diz que na verdade apenas vai deixar esse incidente passar, mas em troca, Max terá que fazer um favor para ele. Max então diz que vai emprestar Lorde para Fred por uma noite, e assim estarão quites. Lorde fica em choque e diz para Max parar de safadeza. Fred fala que para um herói isso foi uma coisa bem estranha de se sugerir. Max diz para Lorde que Zenya é a subordinada dele, então ele vai ter que assumir as consequências. Lorde com vergonha diz que então está tudo bem, e diz que Fred pode a usar até ficar satisfeito. Fred diz que não vai querer, e diz para Max se sentar, pois precisam ter uma conversa séria. Fred diz que estão prestes a entrar em guerra contra a República, e diz que se Max não o ajudar, ele vai jogar a culpa da explosão para ele, pois isso evitaria deles entrar em guerra contra a República, pelo menos por enquanto. Então ele diz que essa será a última chance que Max vai ter de escolher voltar a ser um herói e ajudar o reino ou virar um terrorista cúmplice dos demônios. Max então se faz de doido, abraça Lorde e diz que está na hora deles procurarem outra casa para morar, e que talvez ele se mude para a República Gama. Max diz que até que a República é um bom lugar e gostaria de passar o resto de sua vida nas águas termais, e diz que vai dar o fora desse país patético. Fred diz que não pode ignorar o que ele está dizendo e pergunta se ele está falando que vai se tornar inimigo do reino. Max diz que é exatamente isso, e fala que o reino não vai querer irritar o grande herói que derrotou o Lorde Demônio. Fred diz que Max não é mais um herói, é só um vagabundo preguiçoso que por coincidência é irritantemente forte. Ele diz que a República não iria querer um pedaço de lixo como Max. Max diz que os idiotas aqui são eles, lutando sua guerrinha besta, e fala que tá torcendo para Fred e Léo se matarem, pois só assim ele vai ter paz. Fred se levanta e segura Max pela camisa. Lorde então se irrita e manda eles pararem com essa briguinha. Fred então olha para Lorde e pergunta para Max quem é aquele demônio. Max diz que isso não importa e fala que está indo embora. Ele olha para Fred e diz que esqueceu sua carteira, então Fred terá que pagar a conta, e diz que é para isso que o dinheiro dos impostos servem. Fred diz que deveria ter o envenenado quando teve a chance, então eles vão embora. Chegando em casa, Max se deita no chão e de repente começa a se tremer de dor. Lorde então acha que Fred envenenou Max, mas era só dor de barriga. Lorde diz que Max o preocupou, pensou que ele tinha sido envenenado. Max, no sofrimento, esvaziando até a alma, diz que laxante e veneno é a mesma coisa. Lorde diz que Fred deve ter misturado no saquê desde o início. Max pergunta o que Fred iria fazer caso ele tivesse aceitado se juntar a ele. Lorde fala que acha que Fred sempre suspeitou que Max não aceitaria. Já na República Gama, a irmãzona está lendo o jornal e vê a notícia de que a República atacou um órgão do governo. Ela diz que eles vão utilizar isso para justificar a guerra. Léo diz que finalmente chegou a hora e que não irá deixar isso passar impune. No dia seguinte, o ministro Grimes chama Fred em seu escritório e fala que após esse ataque terrorista, o reino não pode ficar de braços cruzados, e diz que enquanto Léo estiver por perto, será um grande problema para as tropas do reino, então eles têm que dar um jeito de sumir com ele, mas apenas os outros heróis são páreos para Léo. Porém, Max é uma causa perdida e Yuria já se aposentou. Fred diz que Grimes não precisa usar sua persuasão nele, pois ele vai enfrentar Léo por livre e espontânea vontade, e que de forma alguma deixaria os atos terroristas de Léo passarem em branco. Já na casa de Max, ele sai do banheiro e Lorde diz que na noite anterior foi bem difícil para ele. Max cai no chão aos prantos e Lorde diz que a situação é realmente séria, pois nunca viu Max chorar desse jeito. Então Lorde vê o celular de Max e percebe que na verdade ele está chorando porque perdeu uma aposta. Ele apostou 89 mil ienes em um barco. Lorde fica bravo e diz que ele não pode ficar fazendo aposta quando não possui nem sequer um emprego. Max então diz que vai sair de casa e Lorde diz que vai com ele para evitar que ele faça mais alguma aposta por aí. Enquanto estão andando pela
rua, a garotinha que estava jogando futebol com Max aparece. Lorde a reconhece e agradece ela por cuidar e se divertir com Max. A garota então diz que Lorde é uma piriguete, por conta de suas roupas. Ela está com umas raquete e chama Max para jogar com ela. Durante o jogo, Max fica se fazendo de ruim e perde as partidas, e fala que a garota é muito boa nesse jogo. A garota diz que ele está perdendo de propósito, e fala que é por causa disso que ele não vale nada. Enquanto jogam, Max pergunta como está a mãe dela. A garota diz que a mãe dela está com uma barriga gigante, e que logo terá seu irmãozinho. Ela entrega a raquete para Lorde e diz que é a vez dela jogar contra Max. Max diz para Lorde jogar como se fosse um humano comum, pois não seria legal mostrar seus poderes. Enquanto jogam, eles conversam por telepatia. Lorde pergunta se está tudo bem para ele que seus amigos entrem em guerra. Ele diz que eles eram amigos há 10 anos atrás, hoje já não são mais nada. Eles começam a discutir e acabam se animando demais. Lorde fala que Max é um covarde que vai deixar seus amigos se matarem. Max diz que não quer saber de nada. A garotinha fica sem acreditar no que está vendo. Max e Lorde ficam cansados após a jogatina. Descansar, né? A garota bate palmas e diz que isso tudo foi muito incrível. E fala que Max ganhou um ponto de respeito com ela. Muito obrigado. A garotinha mexe em sua bolsa e diz que trouxe algo para Max. Então ela entrega um bombom para ele. E diz que mandaram ela entregar para ele. Max fica sem entender o que isso significa. Já na fronteira, o capitão começa a explicar a estratégia para Fred. Fred diz que nada disso será necessário. Ele fala que o exército não precisa invadir, quer que eles apenas fiquem naquela região e impeça que as pessoas ultrapassem. O capitão não gosta nem um pouco e começa a reclamar. Fred então, sem paciência, já dá uma tostada no capitão. Fred fala que não tá ligando mais pra nada, vou demitir ele de qualquer forma. Então ele vai fazer do seu jeito e acabar com toda essa briga de uma vez por todas. Eu tô brabo, mano. Lynn fala que apesar das movimentações deles ali, ninguém na muralha apareceu, então acha que não tem ninguém lá. Fred então usa sua magia e abre um rombo na muralha. Ele fala para Lynn e o Carequinha que ele tem uma última ordem para eles. Ele diz para eles não deixar ninguém ultrapassar o buraco da barreira. Então ele parte voando em direção à República. Uma jornalista faz a transmissão ao vivo da treta através de um drone. Os outros jornalistas estão morrendo de raiva, pois foram impedidos de atravessar a fronteira, e não entendem como alguém está conseguindo transmitir. O ministro está em choque, pois está com medo de vazar alguma coisa e descobrirem que a República não é terrorista. Então ele fala para a secretária mandar banir a conta. Ela diz que já fizeram isso, mas sempre que banem, aparece outra conta fazendo a transmissão. A jornalista está em uma moita e diz que criou 7.700 contas só para caso começassem a banir. Tudo isso? O cara que está controlando o drone diz que Fred já percebeu o drone e diz que não entende por que ele não o destruiu. Fred caminha pela floresta em direção à República. Ele finalmente se encontra com Léo, que dessa vez não está de tanguinha. Fred fala que Léo é idiota e ele deveria ter ficado mais perto da muralha. Léo pergunta se está tudo bem deixar o drone filmar eles. Fred fala que não se importa e se Léo quiser pode destruir. Léo então pega sua espada e diz que vai facilitar as coisas para os telespectadores. Então ele devasta toda a área ao redor deles com um único golpe. Fred usa sua magia e faz o chão subir, assim criando uma arena nas alturas. Fred fala que vai fazer daquele lugar o túmulo de Léo. Voltamos para o passado. Fred, Léo e Max estão enfrentando um exército de esqueletos, quando de repente acontece uma grande explosão que acaba destruindo todos os esqueletos. Uma maga aparece e diz que veio encontrar o grupo do herói, mas não imaginava que eles eram apenas um bando de idiotas. Léo fala que a magia dela é impressionante e talvez ela seja até mais forte que Fred. Então ela fala que ela irá derrotar o Lorde Demônio e eles podem ir para casa. Ah, lavar uma trouxa de roupa. Após isso, ela destruiu todos os inimigos que atacavam eles com facilidade, sem sequer dar chance para os outros lutarem. Durante a noite, eles fazem uma fogueira para se proteger do frio. Max chama ela para se juntar a eles, mas ela simplesmente ignora ele. Seu nome é Yuria. Léo diz que da próxima vez eles com certeza irão salvar ela. Depois disso, Yuria se vê sozinha contra o necromante demônio, o responsável pelo exército dos esqueletos. Ele fala que ela é bem forte, então a convida para se tornar um demônio. Eu não quero! Então o demônio cria um amontoado de esqueletos e põe a atacá-la. Ela cai no chão, o demônio é muito forte para ela enfrentar sozinha. Então Max, Fred e Léo chegam para ajudá-la. Bora! Hora do show! Já no presente, Léo está lutando contra Fred. Léo acerta Fred no ombro. Fred o pega pelo pescoço e lança uma magia queima-roupa. Léo pergunta se Fred realmente teve a coragem de vir enfrentá-lo sozinho. Fred diz que ele é mais do que o necessário para cuidar dele. Léo parte para cima e Fred se defende, e lança uma magia que acerta em cheio o peito de Léo. Ele suporta o ataque e já arrebenta o outro ombro de Fred. Já na casa de Max, Lorde está assistindo a luta ao vivo pelo computador. Lorde fala que se eles continuarem com essa luta, seus corpos não irão aguentar. Max, deitado de costas para o Lorde, diz que não dá a mínima. Lorde então dá um sermão em Max, dizendo que agora não é hora para ele ficar despedido
preocupado e diz que se Max não fizer nada, seus companheiros irão morrer. Max então segura Lorde e com raiva diz que não há nada que ele possa fazer. Ele fala que se ele ir para lá, terá que escolher um lado. Ele terá que decidir entre matar Léo ou Fred. Entendeu, mano? Lorde com tristeza diz que se é assim, Max pode fazer o que ele quiser e diz que não irá mais perturbá-lo. Ele dá adeus a Max e sai pela janela. A luta está se intensificando. Léo invoca uma espada de energia e Fred invoca seus anéis. Eles caminham lentamente um em direção ao outro, quando de repente sentem uma energia se aproximando. Lorde cai no chão próximo a eles. Ele se levanta e vai até o drone. Lá ele diz para os humanos entrarem em desespero e anuncia oficialmente a ressurreição do Lorde Demônio. Porém, a declaração não tem o efeito que ele esperava. As pessoas que estão assistindo dizem que ele é fofinho. Fred e Léo ficam sem entender nada. Max fica em choque em frente ao computador. Léo diz para Fred que Max estava com esse demônio quando veio para a República. Lorde diz que para comemorar sua ressurreição, irá matar os companheiros do herói. Então ele invoca uma bola de energia e lança em direção a eles. Léo rebate o poder com sua espada e a bola volta acertando Lorde, que cai em direção à floresta. Lorde volta para o ar e grita para Max vir para a treta, senão ele irá perder tudo dessa vez. Fred, já sem paciência, lança uma magia em Lorde, que cai apagado na floresta. Max está só ódio em seu apartamento e diz que está cansado das pessoas fazerem o que querem com ele. Então ele pega sua espada e se prepara para ir para o confronto. Ele pega sua bike. Quando vai pedalar, a corrente cai e ele bate com tudo na cela. Então ele cai babando no chão. Ele ajeita a corrente, então finalmente parte com sua bike. Fred e Léo já estão só o bagaço. Eles se preparam para dar o golpe final. As pessoas que estão assistindo estão nervosas. De repente, Max aparece com sua bike atravessando a barreira e então pula na direção de Fred e Léo. Ele cai bem no meio dos dois e acaba recebendo o golpe dos dois em cheio. Max cai no chão e Léo e Fred ficam sem entender nada. Max está só o ódio e diz que está ali para acabar com a raça dos dois, pois assim poderá ter uma vida tranquila. Fred começa a andar em direção a Max, totalmente possuído de raiva. Max também caminha em direção a Fred, pronto para descer o sarrafo. Léo diz que não está entendendo nada do que está acontecendo e também começa a caminhar em direção a Max. Os três ficam cara a cara, prontos para o combate. Fred invoca seus anéis e ataca Max, que por sua vez destrói todos com uma espadada. Léo já parte para cima de Max e os dois trocam golpes de espada. Max se empolga e lança uma rajada em direção a Léo, mas Léo simplesmente dá um passo para o lado e desvia sem nenhuma dificuldade. E então faz um corte na barriga de Max. Max cai ajoelhado no chão. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido. Fred de longe lança uma rajada neles e diz que Max apareceu se achando tal e agora não tá dando conta da treta. Ele fala que já se passaram 10 anos e não é mais tão forte quanto antes. Léo então se irrita e lança várias rajadas em Max. Max cai no chão totalmente sem forças, então ele se lembra de quando enfrentaram um dragão demônio há 10 anos atrás. Eles já não possuem forças para lutar, pois o inimigo é muito grande e forte. Yuri então usa sua magia e cria uma espécie de bombom. Ela pega e enfia goela abaixo em Max. Yuri diz que chama isso de poder máximo, é a sua carta na manga. Essa bala possui todo o poder dela concentrado. Max começa a exalar poder e ela diz para ele derrotar o inimigo de uma vez por todas, pois ela só pode usar esse feitiço uma única vez. Max então aproveita a oportunidade e derrota o oponente. Já na treta, Max pega a bala que ganhou da garotinha e come. Uma forte explosão de energia atinge Max. Yuri, em forma de energia, aparece atrás de Max e fala para ele resolver as coisas rápido, pois o feitiço não irá durar por muito tempo. Fred cerca Max com seus anéis, mas Max os destrói rapidamente. Ele dá uma espadada em Fred, o jogando para fora da arena. Max começa a travar uma batalha intensa com Léo. Max quebra a espada de Léo e em troca leva um soco no meio da cara. O sol já está se pondo e Max e Léo estão em seus limites. Léo então cai no chão e Max avista uma grande bola de energia atrás dele. Fred voltou para a briga e está disposto a devastar tudo. Ele a lança contra Max e Fred. Lorde aparece e lança sua energia contra o poder de Léo e o desfaz. Max se aproveita da situação e já bota Fred para dormir. Max pega Fred e Léo e os arrasta até a câmera. Lá ele pede desculpas a todos e diz que seus amigos criaram uma confusão enorme. E pede humildemente para que as pessoas que estão assistindo tentem compreender a situação de ambos os lados e que possam resolver tudo de forma pacífica. Após tudo isso, já em casa, Lorde faz uma festa em comemoração aos atos de Max. Max, que não é besta, come até ficar triste. Lorde fala que foi incrível a forma como Max derrotou Léo e Fred e que seu ato foi de grande influência para a República e para o reino. Max diz que não teria conseguido sem a ajuda de Yuria. Na verdade,
verdade, ele teria morrido facilmente. Então ele agradece também ao Lorde, pois sem ele não teria conseguido. Zane aparece no apartamento completamente desesperada. Ela diz que estava usando seu computador para analisar os dados que roubou do reino, quando uma tela apareceu dizendo que se ela clicasse lá, coisas boas aconteceriam. Então ela clica e os dados foram todos roubados. Ela foi hackeada. Lorde fala que está tudo bem. Então Lorde liga a TV. Está passando o jornal. A mulher diz que graças à atitude de Max, o reino aliviou para a República e concordou em torná-los uma região livre. Enquanto isso, na República, Léo derruba várias árvores na força bruta para construir estradas. Os soldados do reino ficam surpresos e dizem que agora entendem como a República conseguiu prosperar. O reino e a República estão trabalhando em conjunto no desenvolvimento de vias entre o reino e a República. Já no gabinete do reino, os ministros não estão nada felizes com a ideia de dar autonomia à República, mas não podem ir contra a opinião pública. Fred está diante de todos, e eles perguntam por que Fred não destruiu o drone durante a batalha. Ele diz que pensou que fosse um passarinho. Reinhard diz que Fred infelizmente terá que deixar o cargo de chefe do departamento de magia, pois ele atacou o comandante do exército. Fred diz que está ciente da situação e irá aceitar sua punição. Reinhard acrescenta dizendo que também houve um ataque terrorista ao departamento de magia. O caso foi arquivado como uma experiência mágica mal sucedida. Ele pergunta se Fred tem alguma pista sobre o acidente, e fala que Grimes mencionou que Fred estava meio ansioso esses dias. Fred então fala que já entendeu a situação, eles querem pôr a culpa nele, para poder aliviar seus cargos, e fala que se é assim, eles podem fazer o que quiserem. Os policiais entram na sala, mas passam direto por Fred, e vão até o ministro Grimes, que fica sem entender nada. Ele pergunta por que estão o prendendo, já que a culpa da explosão é de Fred. O policial diz que na verdade ele está sendo preso por desvio de dinheiro. Alguém roubou os dados do departamento e enviou para vários lugares no mundo. Esses documentos chegaram até eles e então analisaram o sistema e realmente era verídico. Os policiais o levam. Os ministros então convidam Fred a se tornar um ministro, já que agora eles têm um assento vazio. Fred então fica aliviado e diz que então foi por isso que chamaram ele ali. Já em casa, Max diz que já está na hora de Lorde caçar o caminho da casa dele, pois já estão lá por muito tempo. Lorde diz que não vai a lugar nenhum por enquanto, pois Max ainda é um Zé Ruela e sua luta contra Fred e Léo não chega nem perto da pressão que vai ser a luta contra ele, quando ele estiver no auge. Lorde começa a chantageá-lo com as comidas que ele irá fazer se Max o deixar ficar. Max então desiste e diz que ele pode ficar. No passado, Max e seu grupo estão posando para tirar a foto que tem no retrato na casa de Max. Após a foto, Max diz que foi uma honra lutar ao lado deles, e diz que a partir de hoje não irão mais se ver, pois isso significa que estarão em paz. Então cada um segue o seu caminho. E assim finaliza esta temporada. Deixa o like, se inscreva, tamo junto.